Salve, camaradas, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje, o ódio de classe necessário de cada dia. Vamos lá. E antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos, a todos que estão compartilhando o nosso canal, fazendo crescer novamente, né, na qual nós tínhamos quase 2.000 inscritos, e o Facebook, vamos cortar esse canal, né? Cortou o nosso canal e perdemos os vídeos que a gente tinha, muitas coisas, né, que era relíquia, né, porque a gente tinha entrevista aí com Samia Buana, né, enfim, direitinho, tá bonitinho. Enfim, tá. Mas nada como um dia após o outro. Enfim, nós estamos com esse novo canal, então compartilhe. Nosso Instagram, clever.cavalcante. Né? Nosso Twitter também nós não fizemos outro, porque também foi cortado. Enfim, e aí. Enfim, estamos por aí. Nosso Pix, né? clevercamarada@gmail.com, e vamos desmistificar, tá? O que é esse, né, o ódio, né? Então, tem algumas palavras que pessoas quando falam, né, ficam, meu Deus do céu, que absurdo, né? Então, ódio, né, de classe, né? Por exemplo, ódio, conflito, né? Então, muita gente acaba não da mesma forma como fala, né? Xerox, né? Então, Xerox né? Vou tirar uma cópia, né? Vou tirar uma Xerox, não, vou tirar uma cópia, né? Mas popularizou, né, o nome, então, enfim. Então, assim, então, o ódio, né? Vamos para o conflito. O conflito, ele é bom, é necessário, ele tem que ter o conflito de ideias, conflito de opinião, conflito de corpos, né? O conflito de amor. O conflito tem que ter, porque se você sempre concordar, né, se você não anda com uma pessoa que sempre concorda com tudo que você fala, então você não vai crescer nunca. Então você tem que ter esse conflito. O que, né, a mídia usa erroneamente é o conflito no Golfo Pérsico na época, o conflito lá não sei aonde, o conflito. Não é um conflito, é o confronto. Porque eles estão se confrontando, né? Eles estão tentando aniquilar o outro. Tá? Então, sim, o confronto não. Mas o conflito, sim. Você tem o que é? Você tem a sua ideia, eu tenho a minha, vamos conflitar essas ideias. Se a gente chegar num acordo bom, se não chegar, pelo menos cada um teve o seu pensamento e falou. Então, isso que é o conflito. O confronto, não. Você fala e acabou, não deixa você falar, e vão brigar, e vai ser isso, vai ser xingamento, por aí, entendeu? Que é muito que o lado, né, extremista, lá direito, da extrema-direita faz. Eles não, como não conseguem, né, então é sempre atacar, é xingar, fazer o que eles estão fazendo diretamente aí, direto. Eles não têm uma embasamento, fundamentação. Então, o ódio é a mesma coisa, tá? O ódio não é você odiar a pessoa de morte, odiar que ela morra. Não, o ódio de classes é entender que é o mesmo ódio, tá, que o burguês tem do pobre, tá? E alguns que se acham ricos, né, têm esse ódio para com o outro que ganha um pouco menos, ou ganha, né, um pouco menos do que ele, mas ele já se acha no direito de esnobar essa pessoa, né, já tem um ódio, né, dessa classe, né, dessas pessoas, né, e ele que fazia parte dessa classe, né, só que ele ganha um pouco mais. Então isso existe, tá? Isso é inerente, isso de fato existe, tá? Então o que a gente tem que entender, então o ódio é fazer com que essas pessoas que trabalham duro, que pegam o ônibus 2 horas para ir no mínimo, 2 horas para voltar, né, ficam 4 horas, né, dentro de um ônibus apertado, com calor terrível, sem condições nenhuma, né, pelo valor que é pago, né, de conforto, horas em pé dentro do ônibus. Então, enfim, é uma confusão para entrar. Então, é todo descaso. Então já começa ali o ódio com essas pessoas, tá? Então essas pessoas têm que ter esse ódio, não é uma raiva, mas é um ódio da, da, da classe que ela está, para entender a classe, para poder lutar pelos seus direitos, tá? Então chega lá, certo? Então o Pistrac, né, disse que não é possível lutar contra o novo, né, contra o velho, se não odiar, tá? Sob odiá-lo.
tá? Saber odiar é emoção, tá? Odiar nesse sentido. Porque o burguês, ele odeia o pobre, ele odeia a gente, ele odeia, tá? No sentido que ficaram felizes na vida quando, em 2015, a Dilma não consegue mais, né, trabalhar, não consegue mais, né, ter seu plano de fazer o seu que tinha que fazer, né? Porque começa ali a burguesia começa a não ter o lucro, né? Porque os pobres, né, os assalariados, ganhando cada vez mais, né? Então eles têm que pagar mais e não querem deixar de ter o lucro, né? Porque assim, o que é a cabeça do burguês? Ele tem um lucro de 1 milhão por mês, tá? Lucro líquido, pagou tudo, ficou com 1 milhão. Mas se ele puder ter 2, 3, 4, 5, ele vai ter. E para que ele tenha isso, né, tem algumas formas. Ou ele sonegando imposto, né, ou ele roubando, ou ele fazendo energia, né, ou ele invadindo alguma coisa, é o que eles vão fazer. Tá? Eles vão fazer alguma coisa, porque eles querem ter um lucro exorbitante. Porque 1 milhão por mês, né, a passagem não é tão ruim. Né? Então, mas ele quer cada vez mais. Então, para isso, e se tem uma via legal, que é a precarização do trabalho, como o Temer fez, né, reforma trabalhista, que não estava na pauta do PT, né, quando ele entra ali com Cunha, tudo, então, dão aquele golpe, aquele junto, mas tudo aquilo ali já estava sendo armado, né, fortemente. Aí tem os Estados Unidos, tem a CIA, enfim, né, e tem, né, com a Lava Jato, né, com o Moro, que Moro em outro país estaria preso ou tinha sido executado, né, junto com o Dallagnol. Né? Como é que o Dallagnol explica comprar dois apartamentos de valor milionário? Né? Por quê? Porque, já expliquei aqui no vídeo, né, mas a Petrobras, né, ele fez aquela, né, vou até refazer esse vídeo, que nós tínhamos esse vídeo, tá? Me chame de delação, mas pode me chamar de tortura, tá? Que era o que o Moro fazia tortura com essas pessoas, né? Prendia pessoas que não tinham nada a ver, tá? Ameaçavam prender os filhos, a esposa, para delatar alguma coisa, tá? Então não estou dizendo que não houve roubo, mas a Petrobras existe roubo desde que ela se entende por gente. Capitalismo vai ter essas questões de propina, vai ter, não estou dizendo que é legal, estou dizendo que tem que ter. Tá? Mas em 97 deram um cheque mate no FHC, eles olha, a Petrobras estão roubando muito aqui, tá difícil. Eles só precisam cuidar da questão fiscal do país, certo? E aí ele deixou, entendeu? Então, ele sabia, todo mundo sabia, sempre teve na época do exército, e pior ainda. Então, sempre teve. Não é que tem que ter, tem que ficar. Não, não é isso. Tá? Mas sempre teve essa questão. Tá? E aí, estranhamente, recupera-se 6 bi, né, milhões de reais, né, para o valor de investimento, para o valor de coisa irrisório. Mas, camaradas, a Petrobras deu 9 bi para os Estados Unidos. Porque as empresas lá perderam dinheiro e não sei o quê, né? Aí tinha que pagar para o Moro, Dallagnol, né? Não sei o quê e tal, né? Então, então, se quebrar o sigilo bancário e telefone nessa época, com certeza vão achar é isso que eu estou falando, tá? Com certeza, tá? Então, o Moro não teria o que ele teve, né, com o apoio dos Estados Unidos, tá? Então, enfim, vamos lá. Então, em 2016, né, no golpe da Dilma e da prisão do Lula, nunca vi um golpe, né, assim tão fácil, tão sem reluta, né, sem nenhuma resiliência de ninguém. Tá? Pessoal tranquilo, né? Ah, não, prendeu, tal, e pronto. Né? Então, assim, algo assim, inacreditável. Então, ou seja, as pessoas ficaram atônicas, aceitaram pacificamente, tá? Um golpe gigantesco, porque provou-se, né, que ela não fez nenhuma pedalada fiscal e cair na pedalada fiscal não é motivo para você, né, derrubar alguém, tá? E depois eu vou contar no vídeo o que o Moro, né, acabou com o país, né? Tá? Vou fazer de novo esse vídeo, tá? Então, vamos lá, história da riqueza do homem, do feudalismo do século XXI, tá?
Na Idade Média existiam 3 classes, né? Que eram os guerreiros, né? E teve gente aí falando que queria Idade Média, tal. Enfim, guerreiros, né? Os clérigos e os trabalhadores, tá? A terceira alimentava as outras 2 classes. Essa alimentação era basicamente o cultivo de terra, né? O Leo Helberman foi um jornalista e escritor marxista norte-americano que, em 1949, fundou e coeditou a revista Monthly Review com Paul Weitze. Suas obras, né, e a mais conhecida, A História da Riqueza do Homem, foi publicada em 1936, está maravilhosa, após pesquisa realizada na Faculdade de Economia de Londres. Tá? E aí, 14 de fevereiro de 2020, 12 dias antes do meu aniversário. Essa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou a alta do dólar, pois com a moeda estrangeira baixa, a empregada doméstica estava indo para a Disney. Há muito dólar, não está baixo, mas as frases explicam muito sobre o Brasil. Segundo esse ser humano desprezível, portanto, a Disney não é lugar para empregadas domésticas. Ou o lugar para a doméstica não deve ser o mesmo para suas patroas ou empregados e patrões. Não deve, partilhar as mesmas e os mesmos lugares dentro da sociedade. E, por certo, também não podem ser os mesmos, ter os mesmos direitos. Tá? Então, isso foi o que o Titio Guedes, o Tchutchuca, né, o bandidão, fez. Né? Ganhou muita, mas ficou muito rico nesse governo. Tá? Então, com um dólar alto, ele ganhou mais de 200 salários mínimos por dia. Né? Imagina aí, mais 200 salários mínimos por dia. Tem uma nota, né, que ele tem uma offshore, aí disse que tinha se afastado, mas ainda é dele. Ô, camaradas, me diga uma coisa. Você é... vamos lá. Você é dono de um time de futebol, tá? Você é dono de futebol. E você consegue, dentro do governo, ser secretário do esporte, né? E aí, na sua mão, você tem condições de beneficiar, né, sem querer ali e tal, o seu time de futebol, que você tanto ama, e você é presidente. Você não vai dar uma forcinha, você não, né, vai, sem querer, né, aumentar alguma coisa ou baixar alguma coisa. Então, foi explicado porque que o Guedes queria que o dólar ficasse alto. Porque ele ganhava mais, tinha offshore. Entendeu? Aí você pode dizer, mas estou afastado do clube. Sim, você está afastado, mas você é presidente ainda. Você está afastado, Titio Guedes, Tchutchuca Guedes. Mas você é presidente. Então foi o seguinte, Titio Guedes. Todo o lucro que você teve, que você entrou, até você sair, todo esse lucro que você obteve, vamos dar para uma ONG? Vamos? Vamos dar para o MST, que fez muito mais do que seu presidente em 4 anos? Vamos? Né? Vocês acabaram com todo o estoque de alimentação que nós tínhamos, né? Que aí podia segurar a inflação e segurar a pandemia, né? Vocês acabaram, né? E aí o MST deu não sei quantas toneladas de cestas básicas, né? Enfim, tá? É um inútil. Então, a desesperada tentativa de classe média alta e manter seu status não é novidade, a gente sabe disso, como lembrou Luiz Felipe Miguel, né, no seu livro, né, O Colapso da Democracia no Brasil, tá, como eu também dei uma lida. As classes médias têm um eterno receio em perder diferença em relação aos mais pobres. Daí o incômodo de medianos ao partilhar do mesmo aeroporto que trabalhadores e trabalhadoras, certo? Em anos mais recentes. Então, muito, mas muito artistas, né? Alguns aí reclamando, né? Aquela Alaska de Shops reclamando, né? Que o aeroporto parecia uma rodoviária, então, esses tios, né? Porque o burguês ele vai de helicóptero, tem seu jatinho, não vai pegar, né, fila, tá? Então, são esses que acham que ganham um pouquinho mais, acham que são, né, arianos, né, são maravilhosos,
não se pode misturar com essa raça, né, com essa gentinha, né, enfim, tá? O Memorial dos Coronéis, em 8 de fevereiro, tá, de 54, ano da morte ali do Getúlio Vargas, explica o cineasta político que, representando a oposição conservadora ao governo getulista, o documento não defendia melhores soldos para os militares, mas era contrário ao aumento do salário mínimo, para impedir que os trabalhadores ganhassem salários mais próximos aos dos soldados. Certo? Ou seja, sempre nessa condição, nessa preocupação. Né? Porque eu penso da seguinte forma: se todo mundo conseguir ganhar um quantitativo relativo bem dentro da concepção que a gente tem, né, hoje, aí, que seria de R$ 6.000 para sobreviver, né, porque o Bozo conseguiu acabar com, destruir o país, né, com todas as reservas cambiais, com tudo que a gente tinha, né, com quase a gente sendo imperialista aí na questão, né, da Petrobras, destruiu, conseguiu fazer tudo que o Guedes quis, essa reforma, né, desastrosa, né, neoliberal, né, que o Guedes parou de estudar em 60. Né, estamos em 2022, então você vê quanto tempinho faz com que ele não sabe o que é estudar, tá? E aí, lógico que ele vai querer acabar com, facilitar para ele, tá? Então, a lei trabalhista, então, ou seja, por isso que os empresários hoje estão putos da vida, porque vão ter que pagar, de fato, porque vão ser revogadas muitas coisas, o Lula vai revogar, e tem que pagar mesmo aquilo que tem que ser pago, né? Não vai precarizar, né? Não deixar de pagar 10 terceiros, pagar férias, entendeu? Fazer esse contrato intermitente. Então, eles não deixaram reduzir o lucro. E quando reduziu o lucro lá na época da Dilma, aí foi que o bicho pegou, entendeu? Então, então, nesse sentido que a gente vê, né, o quanto que é favorável para a burguesia. Então, uma reflexão legal aqui, tá, do Vygotsky, psicólogo soviético do início do século XX, tem grandes contribuições para a psicologia, para que a gente entender um tema aqui que a gente está falando, né, está sendo tratado. Mas a abordagem em psicologia e construir uma psicologia integral e geral por conta do seu método, baseado em uma lógica formal. Vygotsky faz uma revisão crítica das principais teorias, tá, e da época a partir do materialismo histórico dialético. O Brasil não mudou. O ódio de classe sempre guiou nossas elites, classes médias. Isso explica por que a corrupção é condenável para o Lula e não para o FHC, ou porque a justiça é célebre e efetiva contra o PT, mas não contra o PSB, o DEM ou o PMDB. Tá? Por exemplo, na Petrobras, né, o que ali a Vaza Jato mostrou, e que o Moro, né, aquele pessoal do ETF4, todo mundo ali maquinado, todo mundo com conluio, dizem, né, da eleição premiadas, que, né, porque eleição premiada é no sentido de você dizer que, olha, fulano e tal fez isso e você, né, vai atrás e realmente tem a prova, mas não, tinha delações e não tinha, né, nenhuma consistência, tanto que se provou, né, não a inocência do Lula, porque ele não foi condenado, então ele não pode ser inocentado daquilo que ele não foi condenado. Então mostrou que houve vícios no processo, houve erros, e ele não foi julgado. Simples. Né? Não foi julgado porque não quis julgar, porque não tinha prova. Simples, assim. Entendeu? Se ele roubou, deixou de roubar, aí é outra questão que tinha que ter sido, né, feita. Mas como o projeto do Moro, na época eu disse, era ser presidente, em mínimo, do STF, todo mundo me chamou de louco. Né? Todo mundo me chamou de louco, mas era notório. Você não tinha tanta vaidade assim para que uma pessoa descesse do aeroporto, comprasse sua revista. Né? Todo mundo o conhecia. Né? Me perguntei depois que ele saiu quem era o da Lava Jato, o juiz, ninguém sabia. Entendeu? Por quê? Porque interessava saber. Ele fazia tudo para ser popstar, para ganhar destaque, e aí viu, né, um caminho, né, que seria, se eu prender o Lula, eu vou ter chance. Se eu deixá-lo, não vou conseguir. Ele não vai me chamar para ser ministro dele, para eu ganhar experiência, notoriedade, para depois me candidatar
a presidente, como ele fez. Foi claro que ele fez, entendeu? Então, assim, só no Brasil ele aceitar isso. Mas por quê? Porque com a classe pobre. Porque se fosse ao contrário, por exemplo, hoje, se, né, o Moraes, Alexandre de Moraes, tivesse prendido o Bolsonaro, que deveria ter sido preso há muitos anos, mas estou dizendo em 2016, quando enalteceu o voto para Dilma, enaltecendo lá o Ustra, né? O torturador, safado, bandido, canalha, covarde do Ustra. Então, se ali ele tivesse saído algemado, preso, hoje, minha gente, o país seria muito melhor. Não teríamos 400 mil mortes, a gente não estava vivendo o que a gente vive hoje, uma banalidade, uma agressão, tá? E vão colocar um projeto de lei essa questão de você ser xingado na rua, da forma que está sendo xingado pessoas, né? Não que você, por exemplo, se você roubou alguma coisa, não, estão sendo xingados pessoas. Pô, xingaram o, o músico, né? Caramba, eu vou dar um branco. Depois eu lembro dele, tá? O nome dele, desculpa, deu um branco, tá? Quando o Fafá de Belém, Fafá de Belém não, a Gal Costa morreu, muita gente comemorando, porque era do PT, que tinha que morrer mesmo, para ter muito tempo, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim, extrapolou, absurdo. Mas por quê? Porque tivemos, né, desde 2018, essa questão, né? Foi deixando, 2016, aí foi deixando essas agressões, foi deixando, e hoje chega um nível que está extrapolando. Ou você tem uma lei que, olha, se isso acontecer, né, crime, né, por exemplo, né, crime político, né, uma prisão dura, né, agressões nesse sentido, né, tem que ter uma liberdade de expressão, né, vamos de novo explicar isso, é você opinar. Eu dizer que, eu acho que o Chico Buarque não canta bem. Acho que o Chico Buarque tem que parar de cantar. É a minha opinião. Minha liberdade de me expressar. Agora, eu não posso dizer que o Chico Buarque tem que ser morto, cara. Temos que pegar a cabeça dele e cortar no meio. Eu sei onde mora a família dele e temos que matá-lo. Percebe? Então, isso que eles querem legalizar essa liberdade de expressão. Nesse sentido. Entendeu? Então, é um absurdo. Tá? Então, esse ódio, né, que a gente vê já existia do lado deles. Então, o processo, né, ontogenético, né, nessa relação dialética entre os dois desenvolvimentos, é saída para compreender que o ser humano concreto, né, ele é concreto nessas questões. Então, todas as funções psicológicas superiores, como atenção, percepção, memória, violação, entre outras, tá? E volição também, incluindo as emoções e sentimentos, têm que ser compreendidas dentro de uma relação dialética, né, entre biologia e social, cultural. Né? Aí eu digo que o trabalho ele é o processo para que a gente possa compreender a relação do ser humano com a natureza em seus pares, a partir da indenização nas formas, né, culturais, nos humanizamos, tá? Incorporando ali a tese de Marx e Engels que não existe uma essência humana, biológica ou espírito nas relações sociais, no qual o homem é produto, né? Ele é produtor e produto também, e assim o ser social constitui sua consciência e não ao contrário, né? A ontologia do ser, devir. Né? O fim das dicotomias, como pensamento e linguagem, emoção e cognição, enfim, entre outros, inserindo a compreensão da unidade, que só podem ser analisadas dialeticamente. Portanto, o ser humano, para suprir suas necessidades, né, relacionam-se com a natureza, mediante trabalho modificando, né, o mundo ao mesmo tempo e modificando, tá, por esse tal. E esse processo permite você superar a determinação biológica e, com isso, parar ali, né? E também parar e passar, porque não controlar seu próprio comportamento, através da consciência
e autoconsciência. Aí é a natureza. A partir da internacionalização da cultura, né, o sujeito tem ali a parte do seu desenvolvimento plenamente, transformando-se, de fato, em um ser humano. O ódio é um sentimento como diversos sentimentos, como emoções, e tem uma função, que basicamente específica de guiar nossa relação com o ambiente. Como diria Vinícius de Moraes, é melhor ser alegre que ser triste. Porém, ambas as emoções cumprem duas, ou seja, dentre várias funções importantes. Tá? E aí, aqui só um case, a ThyssenKrupp, um dos maiores fabricantes industriais da Alemanha, com a receita líquida mundial no primeiro semestre, do ano retrasado de 20,34 bilhões de euros, e o lucro operacional de 501 milhões de euros. A empresa está inserida no setor de matérias-primas, siderúrgica, elevadores, enrolamentos, ThyssenKrupp, enrolamentos, entre outros, tendo também no Brasil um lucro bilionário. O sorriso dos acionistas da ThyssenKrupp parece ser para os trabalhadores, desespero e precarização. Se encararmos as particularidades do trabalhador, analisando de maneira mais concreta, veremos que para os negros, negras, população LGBT, mulheres e entre outras, a dimensão do sofrimento será ainda mais intensa. O bem-estar do burguês é o nosso sofrimento físico e psicológico. O que queremos dizer que, com o ódio de classes e o sentimento de ódio para a estrutura de classes sociais em geral, para a sociedade capitalista em particular, já que essa é que a gente vive, o que nós vivemos. O ódio contra esse sistema econômico, político, social, ainda é abstrato e suficiente para que possa agir no sentido de destruí-lo. Por isso, é necessário focar o ódio de classe contra a burguesia, pois essa é a classe social fundamental para a manutenção da sociedade capitalista. Certo? Deu para entender agora? Esse ódio, a gente vê, enxergar ele como inimigo, não é inimigo de matar, de raiva, de querer. Não, a enxergar que ele quer o seu mal. Tá? Ele quer lhe sugar o máximo possível. Tá? E pagar o menos possível ainda. Tá? Certo? Então, aí eu falo que dentro assim da reflexão filosófica que a gente pode fazer, dentro da questão filosófica, Sêneca abre um diálogo ali sobre a ira, a face mais agressiva do ódio, ele vai dizer que é o desejo de causar dano ao outro, porque temos um sentimento que nos foi causado algum dano antes. Tá? Então, nesse sentido, a ira é um desejo de vingança, retribuir o dano sofrido. Tá? Muitas vezes não se trata de um dano físico, como um golpe, mas toda sorte de prejuízos que achamos ter sofrido por consequência dessas ações de outra pessoa. Porém, se acreditarmos que perdemos a mulher que amamos para outra pessoa, passaremos a odiar a mulher que perdemos, ou o nosso rival amoroso, porque achamos que fomos prejudicados por eles. O ódio nasce na sensação de prejuízo. Perfeito, certo? É nesse sentido que eu quero que vocês tenham essa ideia, essa reflexão. Temos nossa primeira lição sobre o ódio, que ele nasce na sensação do prejuízo. A partir disso, raivoso, queremos reparar o dano que sofremos, igualmente prejudicando ou atacando quem consideramos inimigo. Quando hoje se fala em discurso de ódio, não se trata simplesmente odiar um grupo em particular, é odiar um grupo por acreditar que tais indivíduos são diferentes ou indiretamente responsáveis pela minha infelicidade. Por exemplo, o ódio aos homossexuais, por exemplo, é uma consequente perseguição que esse grupo sofre, parte dos fatos que muitas pessoas se sentem ofendidas pelo sistema, pelo simples fato de eles existirem, estarem ali. Não importa que os gays não estejam fazendo nada, certo? Bobo, só porque está sentado ali, não está fazendo nada. Mas só o fato que ele existe já é uma ofensa, que é a existência deles. Tá? Muitas pessoas aprenderam a odiar outras
qualquer coisa que seja ali diferente da sua concepção de mundo, que possa banalizar os seus próprios desejos, diferente daqueles que lhe agridem. Tá? Trata-se também de um problema de quem não suporta a diferença. Tá? Então, nesse sentido, como a gente vem vendo com as fake news, né, criada aí, que temos que odiar os comunistas, temos que odiar a esquerda, temos que odiar todo mundo que, né, até o padre falando que ele quer ajudar os pobres, quer chamar de comunista. Tá? Então essa gente não sabe o que é o comunismo, não sabe o que é socialismo, não sabe o que é capitalismo. Então eu falo, primeiro, entendam o que é isso, procure, mesmo que seja um dicionário, procure. Né? Se tem preguiça de ler, de estudar, vai no dicionário, tem lá o que explicando o que é, certo? Então, quando você vê isso aí você conversa, a gente discute, tá bom? Então eu vou fazer a parte 2, tá? Para não ficar, não, acho que dá para terminar aqui rapidinho, vamos lá, para não ficar muito grande o vídeo, mas vamos lá. Então, amar o ódio de classes, Francisco Martins Rodrigues, belíssimo texto. A organização é a arma dos oprimidos. Falso. A organização é um instrumento indispensável, mas se fosse essa nossa arma para vencer os opressores, estamos bem, né, lixados. A arma dos oprimidos é o ódio dos opressores. E não há outra, e nem nunca houve. Por que se diz isto tão poucas vezes? Na realidade, há muito, né, que ninguém se atreve a dizê-lo, porque os ódios aos opressores envolve decisão de os derrubá-los, e isso não é autorizado. Estamos em liberdade vigiada, que só se mantém enquanto nós comportarmos segundo as condições, né, que nos são fixadas, né, ali em cima, né, que são fixadas, que você pode fazer ou não. Por isso surge a tendência natural para derivar a luta dos oprimidos para o campo da organização. É uma forma de se assim poder esvaziar o conteúdo, né? Todos, né, vimos, né, e somos vistos, né, como investimento dos explorados na rua. Da organização pode ou sim fazer deles, né, lutadores inofensivos ou rebanhos, né, queixosos que que o poder vai entendendo, enfrentando com alternativas e alternâncias, e em meio a tantos, né, aí diríamos, mais amor, por favor, o amor salva, o amor é revolucionário. Eu tenho mesmo pensado ali, né, nessa questão e pensando no poder e na necessidade do ódio, né, da raiva, não qualquer ódio, mas o ódio de classes em que tudo e todos e como nesse momento enfrentamos, tá, um descomunal massacre do capital, né, com tudo que não o faça o mais forte, tá? Uma elevação de onda da banalização da vida humana, uma naturalização, né, de opressões das mais variadas, né, e mais degradantes possíveis que a gente consegue ver, de como amar nesse espaço tomado por todas essas questões, não pode não conseguir, né, porque não consegue, né, ser a resposta única e final. Estamos em um cenário tomado pela barbárie, somos mediantes da materialidade e nesse momento histórico só amar o outro, cuidar de si com generosidade, não vai resolver efetivamente quando pensando entre um contexto social. Estamos sendo trucidados pelo capital, pela negação e pelo ódio que ele sempre teve com a vida humana, que um dia após o dia, né, de sua, né, ser aguzida, né? E o momento pede o ódio, o mais puro e genuíno ódio de classe, só ele capaz de nos mover para além da negação de todo, né? E de todo e humano, tá? E carregamos assim dentro de nós. Só ele é capaz de nos dar ali a força para em meio já a todo esse cenário de morte e destruição que a gente vem existindo cada vez mais. Vimos aí na pandemia, né? E agora estamos vendo esses bloqueios, né, golpistas. O ódio pode sim ser força motriz revolucionária, amor só não basta, principalmente esse amor forjado na sociedade de classes, que reproduz
muito de uma consciência burguesa. Aliás, amor por si só não basta para quase nada. Tem que ser sustentabilidade na materialidade da vida cotidiana, que assim, sempre acontece, mas que são às vezes devorados e estraçalhados dentro da humanidade que, sem trégua nenhuma, fazem com que a gente, né, fique ali, né, em pausa. É preciso resistir a esse desgaste diário que são impostos, né, à vida, e por vezes o ódio é um excelente aliado à resistência, né, humanizada. Vejam bem, eu não estou aqui falando do ódio puramente emocional, tá? Ainda que ele também precise sair ao sol. Eu estou focando no ódio coletivo, na força daquele que carrega para fazer, lutar, resistir coletivamente, para organizar, essa organização de classe, derrubar nossos inimigos que há tantos, né, e tanto vem nos massacrando sem nos dar nenhum respiro. Tá? Um ódio tão genuíno que nos faça lutar contra nosso algoz, amar nossos camaradas, uma força que nos lembre que os tempos sombrios não são eternos, que o fogo necessário para que assim possa destruir a escuridão que nos rodeia pode vir inicialmente em pequenas fagulhas, mas precisa vir para não nos deixar cegos de quem somos. Strack diz: não é possível lutar contra o velho se não souber odiá-lo. Sabe, odiar a emoção. Ao que concordo, acrescento mais ódio de classe, intensa e consistentemente, sem ele as evoluções não existiriam. Odiar é também ato humano e, por muitas vezes, sentimento absolutamente necessário, indispensável, para que assim possamos sobreviver, né, sendo humanizado, né, sendo, né, nós humanos nesse mundo tomado pela negação da vida. Camaradas, o ódio ao capital, amar aos nossos, seguimos resistindo. Tá? Temos aí apoio da professora do PIN, tá? Brejo do Ceará. Então é isso, é esse ódio que nós temos que entender, tá? De nos unirmos, tá? Perante a essas questões que são impostas de uma forma abrupta dentro, né, do nosso meio que a gente trabalha, da precarização do trabalho, né? E aí cada vez mais esses velhos da van ganhando fortunas e fortunas, né? Tendo offshore, sonegando imposto, invadindo terras. Então eles podem tudo e os pobres não podem, tá? Então é isso que é o ódio de classe. Acho que ficou bem explicado aqui, tá? Não é um ódio, repetindo, de matar, de querer o mal. Não, é um ódio de você entender que o ódio vai fazer você pensar, você achar que não, eu tenho que ter essa consciência, né, que aquele que me tem como padrão, ele está querendo o meu malefício. Então eu tenho que entender esse ódio de classe, me unir para que a gente possa lutar para melhores condições. Tá certo? Então é isso, camarada. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo. Só assim faz com que esse canal cresça e muita gente consiga ter essa concepção. Então até os próximos vídeos e acorde e lute sempre.